Bom, gente, vocês devem, obviamente, ter acompanhado aí nos últimos dias a repercussão que deu o debate do Álvaro do Meteoro com o Tarado de Kiev, o Mamãe Caguei, no Inteligência Limitada, e como isso está repercutindo nas redes sociais tal, e, sobretudo, na forma de como o debate foi conduzido, de como esses argumentos foram construídos. Mas eu vi muita gente colocando, né, as questões de como incitação ao debate foi algo que foi promovido pelo Luigi e que fortaleceu o MBL, porque o MBL conseguiu angariar muitos likes, porque isso gerou uma repercussão negativa tal. Mas assim, gente, acho que eu fiz algumas reflexões a respeito disso. Eu acho que elas estão diretamente relacionadas também com uma necessidade que a gente precisa ter de pensar não só para que servem esses debates, né? Acho que a gente já teve bastante reflexões sobre isso em outros momentos, e também não só pensar sobre os termos do debate. Sobre isso, o Jones fez um vídeo bem interessante falando sobre qual que é a verdadeira fragilidade do MBL em relação a essas questões de debate. Então, eu sugiro que vocês assistam o vídeo dele que tá aqui, em algum lugar aparecendo. Mas eu queria trazer outras pontuações, que são pontuações referentes à forma de como os argumentos foram construídos ali. E eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reforçar que a forma de como o Álvaro se preparou para o debate foi uma forma completamente insuficiente e completamente aquém do que era realmente necessário para poder promover algum tipo de questionamento e algum tipo de vitória retórica sobre como esses assuntos viriam à tona. O MBL, essa organização de marginais, é uma organização que foi criada a partir da base da polêmica. A partir da base da polêmica. Então, o território que eles se criaram é um território que está sempre envolto nessa perspectiva muito pautada pelo pânico moral. Pelo pânico moral. É uma organização que tem um projeto político de sociedade que é voltado ao cumprimento e ao atendimento do interesse de certos grupos que corroboram e que têm uma certa visão de sociedade. Qual que é essa visão de sociedade? Uma visão de sociedade que, no final das contas, mantém toda a estrutura que fundamenta historicamente a sociedade brasileira e de como ela foi construída. Tem esse papo de nova política, de não sei o quê, mas basta vocês verem as fotos do MBL lá nos idos de 2015, 2016, em que eles estão sentados do lado de Bolsonaro, Eduardo Cunha, e aí a galera é junto do União Brasil, e tem, enfim, toda essa proximidade que, de repente, se tenta se esquivar desse lugar, né, da velha política, quando, na verdade, a gente não precisa fazer um esforço muito grande, assim, de observar que o tipo de projeto e o tipo de perspectiva política que é defendido por eles é uma perspectiva política que está diretamente relacionada, diretamente atrelada aos mesmos interesses das mesmas elites de sempre. Talvez não sejam exatamente das mesmas elites, mas são dos grupos que se constituem como classe dominante na sociedade brasileira, tá ligado? E eu falo dessa perspectiva de marginais, né? Porque eu acho que esse termo é bastante importante, porque é gente que joga muito baixo. É gente que joga muito baixo. Tanto nessa perspectiva do cometimento de assédio com várias pessoas em vários espaços, na invasão de várias circunstâncias. É realmente um modus operandi que é carregado de muita covardia e é carregado de muita hipocrisia mesmo, né? Porque no final das contas, essa nova política que tenta se pintar aí é uma nova política que é, por exemplo, vice-líder do governo na Alesp, que é o caso do Guto Zacarias, né, o deputado estadual eleito, né, que é membro do MBL e que foi colocado pelo Tarcísio de Freitas como vice-líder da bancada do governo na Alesp. Então essa nova política é bastante curiosa, né? Uma nova política aí que, na verdade, só mantém e estrutura a continuidade do mesmo projeto político que é o projeto político da privatização, é o projeto político da destruição do orçamento público e que tá sobre toda essa roupagem, é aquele monstro pestilento, é aquele ser apodrecido que tem por cima dele uma capa de civilização. Dito isso, é importante a gente entender, o MBL tá nesse jogo da polêmica há muito tempo, né? Há muito tempo. E é um jogo que eles sabem jogar, é um jogo que eles se especializaram em jogar, e é um jogo que, sobretudo, não tem nenhum tipo de problema e nenhum tipo de questão em se reafirmar tal qual como eles são. E eu acho que esse foi o grande problema do Álvaro. Acho que o Álvaro, quando ele foi levar as questões relacionadas à forma de como o Arthur Duval se comporta, né, na vida, assim, tal, ele acha que o Arthur Duval tem algum problema, tem alguma questão, tem alguma dificuldade em
se reafirmar da forma de como ele se reafirma, que é justamente como um cara que fez todas essas coisas, participou dessas polêmicas, se envolveu em tudo isso e não tem nenhum problema com relação a isso na cabeça dele. Sabe por que não tem nenhum problema em relação a isso na cabeça dele? Porque dentro desse modus operandi, de fato não tem, entende? De fato não tem. Então, o direcionamento da crítica precisa ser no sentido de entender, e é isso que o Johnny já comentou também e tal, de que é preciso fazer o debate no ponto de vista não desse pânico moral ou dessa perspectiva de falar das polêmicas, né? Mas é um debate que precisa ser realizado em termos que se possa expressar quais são os projetos e planos políticos do MBL enquanto uma organização política. Então, né, o Arthur Duval até uma hora falou ali do orçamento, falou bosta, né? Falou bosta porque não só a PEC 95, né, o teto de gastos, congelou todos os investimentos em saúde e educação por 20 anos, como vocês podem perceber que esse foi o único momento em que algo foi debatido para além dessas questões polêmicas e do pânico moral, tá ligado? Então, a gente precisa entender que esse debate, ele foi muito importante. Ele foi muito importante porque ele reflete muito bem como o progressismo, esse progressismo que muitas vezes é carregado desse excesso de moralismo, né? Dessa tentativa de moralização do sujeito, dessa tentativa de moralização da política, não é suficiente para poder combater, de fato, uma organização política de maneira eficaz e que possa colocá-la no seu devido lugar. Eu estou vendo um monte de lugar falando a esquerda está desesperada com o debate do Álvaro, está desesperada, não sei o quê. Eu acho que foi muito didático pra gente poder perceber. A gente precisa combater esse tipo de lógica num outro patamar. Esse tipo de dinâmica, esse tipo de discurso precisa ser combatido e precisa ser confrontado não a partir da indignação moral, não a partir da perspectiva de olhar para aquilo e falar isso é feio, chato, bobo, não sei o quê. Não. Essa perspectiva, ela não serve. Por quê? Porque a questão do MBL nunca foi sobre um problema de moralidade. Nunca foi sobre isso. Nunca foi um problema se reafirmar da maneira como eles se reafirmaram durante toda a sua trajetória, durante toda a sua história. O ponto central é que isso vai ficar de lição para nós da esquerda, né? E sobretudo para nós da esquerda radical, né? Da esquerda revolucionária, de perceber que nesse embate em que a gente está fazendo essa disputa pela consolidação de uma certa perspectiva de hegemonia política, na construção de um discurso geral, esse tipo de discurso não serve. Não serve porque ele é um discurso que não produz essa mobilização concreta. Ele não produz essa mobilização concreta. Ele é esse discurso dessa moralidade, desse moralismo, é um discurso que tem uma serventia muito maior para aquele discurso que está muito pautado por aquela ideia de ninguém solta a mão de ninguém, tá ligado? Por uma ideia de que, nós vamos resistir e nós somos melhores do que eles, nós não precisamos de pessoas fazendo cortes porque a gente não precisa, né? Porque nós temos razão. Isso é balela, gente. Isso é balela, tá ligado? Isso é balela. E, de novo, né? Não tenho nada contra o Álvaro, nada. Pô, o trabalho de jornalista do Álvaro é muito bom, é excepcional. É incrível, o trabalho do canal do Meteoro é muito bom, mas quando a gente está falando de política, quando a gente está falando de uma disputa de confrontação, a gente precisa entender que ficar nesse campo de um discurso pautado por uma suposta superioridade de valor não serve. Não serve porque isso não produz um resultado concreto para que as pessoas olhem e vejam as contradições e os problemas na lógica política do que o MBL faz, tá ligado? Não produz. Então, é algo que precisa ser colocado em questão. Eu acho que assim, a gente precisa olhar para isso e não se esquivar de fazer a crítica. A gente não pode olhar para essa situação, olhar para esse processo que está acontecendo agora, que gerou todo esse bafafá e tudo mais, e não falar sobre isso, e não criticar, e não fazer esse apontamento, como se isso pudesse de alguma maneira proteger o Álvaro, ou nos colocar numa posição de a gente não vai falar sobre isso porque isso é vergonhoso. Não, não, não. Eu acho que, inclusive, a gente só tem a possibilidade de vencer se a gente for para o campo de batalha. Só que subir ao campo de batalha é, ao mesmo tempo, a possibilidade de vencer e de perder. O que vai garantir ou o que vai concretizar a nossa vitória
vai ser justamente qual tipo de tática a gente vai escolher para poder lidar com aquela situação. E se a gente não faz o apontamento da crítica em relação a isso, a gente fica achando que tá tudo bem, que o Álvaro ganhou, que o Álvaro foi bem. E a verdade é que não foi. E a verdade é essa, não foi. E isso não é o fim do mundo. A galera, sobretudo naquele hospício que é o Twitter, tá lá falando: "Ah, meu Deus, ó céus, e agora? O mundo vai acabar. Meu Deus." Gente, é um debate na inteligência limitada, tá ligado? Não é o fim dos tempos. Não é o fim dos tempos. E, na verdade, pelo contrário, é didático, porque evidencia pra gente que tipo de estratégia, que tipo de tática, que tipo de operação a gente precisa fazer de fato para que esses eventos não aconteçam mais, tá ligado? Para que esses eventos não operem mais desse jeito. Agora, não tem como a gente fazer isso se a gente ficar se vendendo a ilusão de que tá tudo bem, de que tá tudo certo, de que nada aconteceu, de que não teve nenhum problema, de que foi tudo bem. E não, pô. Disputar a hegemonia significa se colocar na frente de combate para isso. Então, o que acontece é que disputar a hegemonia significa estar disposto a lutar. E lutar significa vencer ou perder. O que vai orientar para uma política vitoriosa é como a gente vai pegar essa experiência, pegar esse desfecho, pegar esse resultado, olhar para isso e falar: bom, o que está disposto aqui? O que está colocado aqui? O que deu certo? O que não deu certo? Tá ligado? Porque é só fazendo esse balanço crítico que a gente vai poder chegar em algum lugar, tá ligado? E por isso que, quando a gente está pensando nesse processo dessa disputa, nesse processo da construção, não só desse debate, né, mas de qualquer outra circunstância da vida, sim, é importante que a gente faça essa mediação e que a gente não caia no discurso progressista preguiçoso, raso, superficial, de que o Luigi tornou o debate possível e foi isso que fez com que o MBL se fortalecesse e ganhasse o debate. Isso é se esquivar da realidade. Isso é se esquivar do que aconteceu de fato. Isso é se esquivar da verdade. E a gente não tem tempo de se esquivar da verdade. A gente não tem tempo para se esquivar dessas tarefas e dessas análises. Porque a gente está falando do processo de combate a uma organização que defende a estrutura da sociedade brasileira baseada não só na propriedade privada, né? Mas em todas as dimensões históricas que tornaram ela possível e atual no sentido da atualidade de hoje, a gente está falando de um combate a uma organização que apoiou o golpe de 2016, de uma organização que é apoiada por grupos que defendem a privatização de escola, a privatização da Sabesp, a privatização de uma série de estruturas, a destruição do orçamento público, blá blá blá, que se pinta como nova política e que nada mais é do que o cachorro na coleira da classe dominante. Então, se a gente não consegue fazer essa avaliação, se a gente não consegue fazer essa crítica, se a gente não consegue fazer essa mediação, pô, aí acabou. E é por isso que a gente precisa relembrar ao MBL, relembrar a essas pessoas que nós não somos a esquerda do amor, tá ligado? A gente não pode esquecer que a gente tá pautando um tipo de projeto político de sociedade que visa emancipar a humanidade, sabe? Que visa construir um novo tipo de sociedade. A gente não pode se esquivar disso. Não pode. A gente não pode se esquivar disso e a gente precisa se ligar com essa responsabilidade da tarefa do nosso tempo, dos problemas candentes do nosso tempo, sabe? E assim, desculpa, todo mundo tem. Justificativa, você pode arrumar para qualquer coisa. Você pode arrumar para qualquer coisa. Você pode arrumar para qualquer coisa. Justificativa você arruma para qualquer coisa. Você pode falar que foi o Luigi, você pode falar que o ar-condicionado do Vilela estava muito alto, você pode falar que a Jujuba estava envenenada, você pode falar o que você quiser. Você pode justificar do jeito que você quiser. O que você não pode justificar é o fato como ele foi. O evento como ele foi. E se apoiar nisso. E se apoiar nessa ideia. Se apoiar nessa desculpa, nessa muleta. Isso não pode. Isso não pode. A gente precisa ter a noção de ter um avanço propositivo, crítico, firme, honesto. Porque é só assim que a gente vai conseguir avançar. É só desse jeito que a gente vai conseguir avançar. E assim, superando a vergonha. Errou. Foi mal. Perdeu o debate. Eu acho que, enfim, né? Vencer ou perder, sei lá, né? Vencer ou perder um debate. Perdeu. Vamos dizer assim, perdeu. E isso já aconteceu. Já foi. Já foi.
já foi, tá ligado? Já foi. A questão é, o que a gente faz com isso agora? Essa é a questão mais importante. O que a gente faz com isso agora? Se a gente conseguir dar uma resposta para essa pergunta, uma resposta que permita com que a gente avance, aí é interessante. O que não dá é tentar ficar encontrando culpado aonde não tem.